Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, vamos falar aí sobre o aumento salarial do INSS. Na verdade, aí houve uma alteração dentro do pronunciamento que foi feito pelo governo, né? Então, esse pronunciamento falou muito, mas explicou pouco. Então, eu vou trazer para vocês aqui, de fato, como que vai ser feito esse cálculo agora referente ao salário mínimo, tá? Salário mínimo do INSS, que agora ele tem uma medida ali que vai ser adequada dentro da lei do arcabouço fiscal. Então eu vou explicar para vocês como que isso vai funcionar e pode vir aí novidades referente a esse aumento salarial. Então fica até o final desse vídeo para a gente entender direitinho de fato agora o que acontece com relação ao salário mínimo INSS, tá bom? Meu nome é Davidson Rodrigues, sou especialista em linha de crédito. Se não está inscrito aí no meu canal, se inscreva para você ficar por dentro das notícias do INSS em geral. Então todo mundo viu o pronunciamento de ontem e o salário mínimo ali, onde a Haddad diz que nova regra dá mais previsibilidade e pode ampliar investimento, tá? Isso ele tá falando com relação ao salário mínimo, tá? Eu trouxe uma matéria aqui que tá mais completa e a gente vai poder discutir em cima dela referente a esse aumento salarial do INSS que vai ter agora ali para o ano de 2025 e como que vai ficar esses percentuais, tá bom? Então, seguindo aqui, o objetivo da medida é adequar crescimento de gastos obrigatório ao arcabouço fiscal, tá? Como ele diz gastos obrigatórios, ele diz o pagamento do salário mínimo ali dentro da Previdência, tá? Então, governo vai mudar mais uma vez a regra do reajuste do salário mínimo. O objetivo agora é adequá-lo ao arcabouço fiscal, tá, pessoal? O que foi prometido? Foi prometido INPC, que é o índice ali da inflação, mais o PIB acumulado dos últimos 2 anos. Esse PIB acumulado dos últimos 2 anos estava dando 2,9%, tá? 2,9%. E o INPC estava em torno de 4,8%. Como que ficaria isso na regra do governo? Então, 4,8% ali e 2,9% teria que dar um reajuste ali próximo de 8%, tá? Próximo de 7,7% seria o reajuste do salário mínimo, que seria ali, jogaria o salário mínimo em torno de R$ 1.524. Porém, agora o governo querendo mudar essa regra do reajuste do salário mínimo, que ele quer adequá-lo ao arcabouço fiscal, esse reajuste ele pode sofrer uma alteração dentro não do INPC, o INPC vai continuar, tá? Ele não pode tirar esse percentual referente ao INPC, tá? Então o INPC continua. O que ele vai alterar é ali o crescimento acima do INPC. Então ele vai tirar esse percentual que seria calculado do PIB e vai colocar esse cálculo que é feito dentro desse arcabouço fiscal, dessa lei do arcabouço fiscal que a gente vai ver aqui e eu vou te explicar, tá? Então, o Fernando Haddad, em pronunciamento da TV, ele se pronunciou na quarta-feira, tá? A valorização real do piso nacional será limitada, pessoal. Então, agora, o que acontece? Não é aqueles 2,9 mais do PIB. Então, ele coloca a valorização real do piso nacional será limitada ao intervalo de 0,6 a 2,5 ao ano. Davidson, vai ser 0,6 ou 2,5? Isso aí agora a gente tem que esperar a medida provisória do presidente. Ele tem que assinar, vamos ver o que ele vai colocar, tá? Mas ele pode trabalhar o INPC mais 0,6, o INPC mais 1%, o INPC mais 2,5. O que ele não pode, o que ele não vai fazer é menos de 0,6 e mais de 2,5, que de fato seria acima de 2,5, que seria 2,9 dentro do que é o PIB acumulado dos últimos 2 anos, tá? Então teria que ser 2,9, mas agora ele limitando, ó, a valorização real do piso nacional será limitada ao intervalo de 0,6 a 2,5. Lembrando que essa lei, essa valorização do arcabouço fiscal, ela tende a fazer 2025, 2026, então 2026 também vai ter limite de valorização do piso nacional, tá? Então é o INPC mais esse valor agora do arcabouço fiscal que gira ali em torno de 0,6 a 2,5. Em entrevista nessa quinta-feira, o ministro disse que o salário mínimo vai continuar tendo ganho acima da inflação. Quando ele disse que vai continuar tendo ganho acima da inflação, ele disse que é acima do INPC. Independente se ele der 0,6, eles vão falar que foi um ganho acima da inflação, mas é um ganho muito baixo.
muito baixo, tá? Então, o que era para ser de 2,9, chegando ali a quase 8% do total, que é o INPC mais 2,9, não vai ser mais, ele vai ficar ali, tá? Mas vai estar condicionado, olha só o que diz aqui, ó, mas vai estar condicionado ao espaço do arcabouço fiscal, que é entre 0,6 e 2,5. Isso significa que o salário mínimo pode subir a 0,6 até em recessão, mas ao mesmo tempo, se tiver crescimento do PIB muito grande, vai limitar. Isso vai dar conforto para o Ministério, planejamento, elaborar a peça orçamentária com mais previsibilidade e de manter as despesas discricionárias no mínimo no nível atual ou, se tiver boa gestão, aumentar para investimento. O objetivo dessa medida é circunscrever as despesas obrigatórias ao arcabouço fiscal, disse o ministro. Então, pessoal, é isso, está condicionado ali ao arcabouço fiscal, que fica entre 0,6 e 2,5. Então, ele tem um espaço para ser trabalhado dentro disso. Então, o que ele fez? Ele limitou. Ele pegou ali o INPC e vai limitar ele entre 0,6 e 2,5. Não me assustaria ele colocar só esse 0,6, tá? Quando soltar ali o aumento salarial. Infelizmente, o governo ele está tomando medidas muito drásticas com relação à questão da previdência, essa questão de tirar ali de quem realmente precisa, né, para ele atingir essa meta fiscal. E ele disse também muita coisa sobre o BPC, tá? Então, o BPC ali tá na mira também, vai continuar com essa operação Pente Fino. O Pente Fino do BPC já tá aí, tá cortando muitos benefícios, e ele citou isso, ele cita, claro, de uma forma bonita, né, com uma fala bonita, mas o que ele quis dizer é que vai continuar com o Pente Fino do BPC, e tem um projeto de lei também referente à questão do BPC, que é tirar esse reajuste salarial do BPC do salário mínimo, tá? Então, colocar só ali o índice da inflação para o reajuste do BPC e tirar crescimento acima da inflação. Ou seja, o BPC teria reajustes, não corresponderia mais ao salário mínimo. Então, ele iria se defasar ao longo do tempo, né? Não acompanharia ali o salário mínimo, que isso é um problema muito grande para quem recebe ali o benefício de prestação continuada, que depende disso, tanto o idoso quanto ali o restante da massa que recebe ali o BPC, tá? Ao falar sobre as novas regras que limitam o aumento do salário mínimo durante o seu pronunciamento em cadeia de rádio e televisão ontem, o ministro da Fazenda destacou que os reajustes continuarão a ser acima da inflação. Então, eles falam muito, né, nisso. Vai ser acima da inflação, vai ser acima da inflação. Mas o que ele fez foi simplesmente reduzir o aumento salarial que era para ser ali próximo aos 8%, ele reduziu esses percentuais, então não vai ser o que foi prometido pelo governo, tá? Porque o que ele está fazendo é diminuindo ali esse percentual. Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo, esse direito esquecido pelo governo anterior, retornou com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Citou novamente, dentro da nova regra fiscal, que não vai ser ali o prometido, que era o reajuste de 2,9, que era em cima do PIB dos últimos 2 anos, e vai ser agora dentro dessas novas regras aí do arcabouço fiscal, tá? Uma das principais medidas do pacote de contenção de despesas anunciados, uma vez que o mínimo é referência para diversos benefícios, como aposentadoria, abono salarial e seguro-desemprego. Em relação à inflação, nada muda para o mínimo, será usado o INPC, tá? Então ele vai continuar usando ali o INPC acumulado até novembro para fazer a correção, tá? O INPC está em torno de 4,8, tá? No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou a regra que atualizava o valor mínimo do salarial do ano anterior e pelo crescimento do produto interno bruto, tá vendo? Então era o INPC mais o produto interno bruto, que era o PIB de 2 anos antes, que havia sido interrompido por Jair Bolsonaro para 2025. O percentual do PIB considerado seria 2,9, que era o crescimento do ano de 2023, tá? Como eu disse a vocês acima, era 2,9. Já o limite de gasto do arcabouço fiscal tem expansão anual entre 0,6 e 2,5, a depender do comportamento da arrecadação em 12 meses até junho do ano anterior. No caso do ano que vem, o teto será reajustado em 2,5. A ideia não é mudar
colocar para o salário mínimo a mesma regra do arcabouço, mas estabelecer que o piso nacional não poderá subir menos de 0,6 ou mais de 2,5. Dessa forma, a diferença entre o ganho real em 2025 seria de 0,4 ponto percentual, de 2,9% para 2,5%. O impacto é de 2,5 bilhões, tá? Na proposta orçamentária de 2025, o governo prevê um reajuste de 6,87 do salário mínimo de 1.412 para 1.509, sendo 2,91% de crescimento real e 3,82% da correção da inflação pelo INPC. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui é a proposta que eles mandaram, tá? Eles mandaram essa proposta aqui antes de fechar o INPC. O INPC não tá 3,82 e sim 4,9, tá? Conforme as projeções realizadas em agosto aqui, ó, realmente. Essa projeção foi realizada em agosto, tá? Isso aqui já não está valendo mais. A projeção para o INPC foi atualizada este mês para 4,66, agora sim, o que levaria o mínimo para 1.521 se fosse mantido a regra anterior. Então ele até cita aqui, a reportagem está até certinha, tá? Com relação ao INPC, era para ser 1.521, o INPC está um pouquinho mais alto, era para ser 1.524, tá? Era para ser 1.524 ali, o final aqui tá correto, ele tá falando que seria, né, se fosse, olha só, se fosse mantido a regra anterior, e não vai ser mantida essa regra por causa dessa questão do arcabouço fiscal, de meta fiscal, então eles estão colocando limitação ali no aumento do salário mínimo, isso pode ser muito prejudicial ali para os próximos anos, essa defasagem salarial até do mínimo, tá? Lembrando que quem ganha acima do mínimo é só pelo INPC, o INPC, então, ele colocou aqui 4,66, mas eu acho que está um pouquinho mais alto, INPC, depois a gente vai dar uma olhada nesse INPC de fato, quando fechar agora o mês, para a gente ver com relação a essas correções. Mas vamos ficar de olho nisso, é importante a gente entender isso aqui para a gente saber o que o governo está fazendo, porque nas próximas eleições, sem dúvida, você estando bem informado, você que segue a gente, fica bem informado, você vai saber ali onde colocar seu voto, tá bom? E eu vou trazendo mais informações sempre para vocês, uma semana abençoada para vocês, que Deus ilumine o caminho.